Será que os animais conseguem mesmo prever desastres naturais? Sabe, essa é uma ideia que existe há milênios e tem intrigado a humanidade desde sempre. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Imagina só a cena. No meio da noite, do nada, milhares de pássaros começam a voar em pânico. Isso aconteceu na Turquia e na Síria, um pouquinho antes daquele terremoto terrível de 2023. Claro que isso fez todo mundo se perguntar de novo: o que eles sabiam? Vamos entender essa história? É um fenômeno muito, muito estranho, né? A gente ouve essas histórias o tempo todo. Bisões que fogem sem motivo aparente, o cachorro em casa que fica super agitado. Mas ok, histórias são uma coisa. E a ciência? O que ela tem a dizer sobre isso? Bom, para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente precisa dar uma olhada no passado. E olha, essa crença não é de hoje, não. Ela é antiga, mas antiga mesmo. E o mais impressionante é isso aqui. A gente está falando de mais de 2.000 anos de história. Grécia Antiga, Itália, Estados Unidos, lugares e épocas totalmente diferentes, mas o relato é sempre o mesmo. Os animais parecem sentir que algo vai acontecer. Certo. Então a grande pergunta é: como? Como é que os animais poderiam saber de algo que nem a nossa tecnologia mais avançada consegue prever? É aí que a gente entra no centro do mistério. E os cientistas, claro, estão correndo atrás de algumas teorias bem interessantes. Então, como eles sentem o que a gente não vê? A resposta, pelo que tudo indica, está nos sentidos deles, que são, bom, muito mais apurados que os nossos. É quase como um superpoder da natureza. Ok, primeira teoria: sentir os tremores. Pensa assim. Antes de um terremoto grande, aquele que a gente sente, a Terra manda umas ondinhas bem mais fracas, as chamadas ondas P. A gente nem percebe, mas animais como cobras, elefantes, até cachorros, eles podem sentir essa vibração bem sutil viajando pelo chão. Tem outra ideia fascinante. Antes de um terremoto, a pressão lá embaixo, nas rochas, é tão gigante que pode liberar cargas elétricas. Essas cargas sobem para a superfície e, basicamente, mudam a química do ar. E aí, quem sabe os animais podem estar sentindo essa mudança, sabe? Algo diferente no ar que eles respiram. E não é só terremoto, não. A terceira teoria é sobre ouvir o inaudível. Grandes tempestades, tornados, furacões, eles produzem sons de frequência super baixo, tal do infrassom. A gente não escuta, mas os animais sim. Isso talvez explique um caso incrível de uns passarinhos no Tennessee que simplesmente foram embora um dia inteiro antes de uma onda de 80 tornados chegar. Eles ouviram a tempestade vindo de longe. Tudo bem, as teorias são ótimas, mas e na prática? Como é que a gente transforma essa ideia em algo que pode, de fato, salvar vidas? É aí que a coisa fica séria e os pesquisadores começam a testar isso no mundo real. E olha só esse número: 7 de 8. 7 grandes terremotos previstos corretamente. Foi o resultado de um estudo na Itália. A equipe colocou coleiras com GPS em vacas, ovelhas e cachorros numa fazenda e percebeu um padrão. Quando eles ficavam muito, mas muito agitados, um terremoto vinha logo depois, às vezes com até 20 horas de antecedência. E não é um caso isolado, tá? Tem pesquisa parecida rolando no mundo todo, na Itália, no Peru e a China. A China foi além e criou um sistema de monitoramento que usa fazendas de cobras. Eles acreditam que as cobras são os animais mais sensíveis para detectar terremotos. Incrível, né? Certo. Com tudo isso na mesa, qual é o veredito final? Dá para a gente confiar nos animais como um sistema de alarme? Bom, a ciência mostra que tem algo aí, mas a coisa é um pouco mais complicada. A gente tem que pensar nesse contraste, né? A nossa tecnologia hoje é super precisa. Ela diz a força, o epicentro, mas só depois que o terremoto já começou. Já os animais, o aviso deles não é tão exato, mas pode vir horas, talvez até dias antes. É uma troca. Precisão versus antecedência. Então, onde a gente está agora? As evidências estão crescendo, mas ainda não dá para bater o martelo. Nenhum bicho sozinho é um previsor perfeito. Por isso, os pesquisadores estão usando sistemas globais para coletar mais e mais dados. A ideia é, no futuro, criar um sistema que junte o melhor da tecnologia com essa sensibilidade animal. O interesse nessa área nunca foi tão grande. No fim, fica essa reflexão, né? Será que os animais estão o tempo todo enviando um sinal de alerta e a gente que ainda não aprendeu a ler esse sinal direito? Talvez a resposta que a gente tanto busca na tecnologia sempre esteve aqui, ao nosso redor, na natureza.